Muito bem. E primeiro, parabéns aos que ficaram até ao fim. Eu sei que já alguns foram debandando ao longo do dia. Também tivemos algumas solicitações porque têm a compreensão de que, pronto, o sábado inteiro fica puxado. Alguns também têm as esposas a ficar com os filhos pequenos o dia todo e, portanto, não sermos tão longos. Então nós estamos nos aproximando do fim. Quero dizer-vos que é muita satisfação nossa, como liderança da igreja, e sei que falo também em nome do Osório, nós termos a possibilidade de ter uma conferência de homens. Nós temos como batistas, eu aqui falo pelos batistas, não sei de outras denominações, mas não tem sido fácil conseguir ter trabalho entre os homens. As mulheres normalmente estão à frente, o ministério feminino é sempre forte nas igrejas, as mulheres fazem tudo e mais alguma coisa, e quando nós queremos juntar os homens é sempre uma luta, uma dificuldade, não é? Então, mesmo a nível de denominação, nós temos um departamento feminino da Convenção Batista Portuguesa que enche o nosso acampamento abarrotado, e os acampamentos de homens já nem existem, porque não vale a pena fazer. O grupo é sempre muito pequeno. Então, que bom que vocês vieram, mostraram valorização disto que nós estamos a fazer. Talvez, de alguma maneira, nós devêssemos ter começado por aquilo que eu vou tentar vos transmitir. Mas, de qualquer maneira, é bom, pelo menos, terminar. Porque, afinal de contas, nós falamos muito a respeito de masculinidade bíblica e a pergunta do Isaac acabou por ser muito importante. Mas, espera aí, ok. Parece consensual, toda a gente sabe o que é, mas o que é? O que é isso? Não é? Há cerca de 2 anos, uma juíza nos Estados Unidos estava a ser entrevistada para um dos cargos mais importantes que existe dentro da Justiça Nacional. Ela estava a ser eleita, ou tinha sido indicada pelo presidente Joe Biden para ser um novo elemento da Suprema Corte americana. Portanto, ela ia ser uma das juízas mais importantes do país. A Corte Suprema é a corte número 1, é aquela que toma as decisões, é a última instância que tem que tomar decisões a respeito do país. E chocou-me quando assisti a algumas da parte, foram dias de entrevista e de debate, mas a certa altura questionava-se esta mulher sobre o que é um homem e o que é uma mulher. E ela gaguejou, andou para a frente, andou para trás e, na verdade, não conseguiu responder. Ou seja, uma senhora estava no topo da sua carreira como juíza, não era uma coisa fácil de se chegar, estava a ser indicada para uma posição de importância máxima dentro da realidade do seu país e não era capaz de responder à coisa mais básica, como o que é um homem, o que é uma mulher. Esta é a situação da nossa sociedade em termos de mundo ocidental. Hoje nós vivemos uma luta que muitos países do mundo, em muitas regiões do mundo, quando ouvem isto, começam a rir. Fazem troça do mundo ocidental. Em grande parte da África, em grande parte da Ásia, em alguma parte da América Latina, irão se rir quando alguém disser que um homem diz que ele é homem. Tudo indica que ele é homem no sentido biológico, anatómico, genético, mas ele diz que se sente mulher. E há muitos lugares do mundo, uma grande parte da população mundial, se ouvir isto, vai rir à gargalhada. Mas as teorias sobre género que hoje circulam e tomaram conta da nossa cultura são muito fortes. Quando eu fiz faculdade de medicina, há mais de 30 anos atrás, passei pela cadeira de psiquiatria e dentro da cadeira de psiquiatria havia um quadro clínico grave, chamava-se disforia de género. Era exatamente quando alguém sentia, uma coisa totalmente subjetiva, que pertencia a um sexo diferente do seu sexo biológico, genético e anatomicamente evidente desde o nascimento. Porque o sentir não altera absolutamente a realidade. Talvez você possa acordar, e hoje em dia na Europa isso é possível, e não se sentir um ser humano, se sente que é um cachorro. Então há lugares na Europa onde eles se reúnem todos para uivar à lua, porque eles todos sentem-se cães. E parece que vivemos numa cultura que quer nos impor isto e aceitar que assim é. Mas o sentir não muda a realidade. Se você hoje de manhã, quando acordou, sentiu-se um milionário, aposto que a sua conta bancária
não correspondeu, porque o sentir não muda absolutamente nada. Mas a carga emocional da nossa cultura ocidental, contra tudo o que é masculino, tornou-se vexatória, tornou-se envergonhadora. A teoria chamada do patriarcado apresenta isto como a razão de todos os males do mundo. E está dentro de um pacote maior chamado marxismo cultural, desenvolvido por um comunista italiano chamado Antonio Gramsci. Ele percebeu que a teoria do marxismo, como tinha sido apresentada por Marx, não tinha funcionado. Então, enquanto estava preso na Itália, ele desenvolveu uma outra perspectiva e disse: nós não vamos conseguir através do povo. Nós temos que conseguir fazer isto de outra maneira. E nós temos que controlar os meios de ensino, os meios de comunicação e a justiça. E a proposta dele foi colocada em prática em vários países do mundo, em vários países ocidentais, em vários países como aqueles em que nós vivemos, como por exemplo o país onde eu nasci, onde as grandes universidades hoje são controladas por esta ideologia, os meios de comunicação estão dominados por esta ideologia e os principais juízes que estão nas posições de destaque e que têm o poder utilizam estes princípios para punir hoje pessoas que perdem o seu emprego e as suas posições pelo uso incorreto dos pronomes pessoais. Mas ele dirigiu-se a mim como ele, mas eu sinto-me ela. Portanto, não podia ter feito isto. Tem que me respeitar. As crianças, na nossa cultura, estão a ser submetidas a tratamentos que a psiquiatria classifica como tortura, provocando danos irreparáveis à saúde da criança. São crianças que tomam bloqueadores para não terem as alterações naturais da adolescência, para poderem então serem encaminhadas àquilo que é a sua posição, aquilo que ela sente interiormente, e os seus pais nem são obrigados a concordar. Uma das grandes dificuldades deste cenário é que os homens, como acabamos de ouvir pelo pastor Jonatas várias vezes, têm-se encolhido. A pressão tem sido feita tão grande sobre os homens que os homens hoje já não querem mais debater isto, nem querem discutir. Aceitam, encolhem-se. Cada vez mais é difícil alguém assumir uma posição. A consequência na nossa sociedade ocidental é que nem os homens nem as mulheres estão felizes. Que os homens não podem ser felizes enquanto eles não entenderem e não viverem aquilo que Deus os fez para ser. E as mulheres não vão ficar felizes porque não vão encontrar homens que estão sendo aquilo que eles foram criados para ser. Conversava com alguém que mora num país do norte da Europa e ele dizia-me assim: geneticamente falando, aquele povo vai desaparecer. Porque os casamentos que estão a acontecer dentro daquela cultura não são mais entre pessoas da própria cultura, eles estão-se a misturar com outros povos. Os homens daquela cultura não estão a casar com mulheres do seu próprio povo, porque não encontram mulheres que aceitem de alguma maneira algum tipo de submissão. Então estão casando com mulheres de culturas asiáticas que são mais submissas. Então vão buscá-las e estão a misturar-se com elas. Por sua vez, as mulheres daquela cultura não se casam com homens daquela cultura porque não acham homens, então estão-se casando com indivíduos de culturas africanas, árabes, porque estes são homens e é isso que elas querem. Então daqui a pouco a mistura foi tão grande que aquele povo vai desaparecer. As perguntas que nós podemos dizer é como é que nós podemos responder a isto? Como é que nós podemos tratar deste assunto? Como é que nós podemos definir o que é masculinidade do ponto de vista bíblico? E o que eu trago para os irmãos é uma definição que eu quero depois destrinçar um bocadinho para que nós possamos entender o que é que ela diz e pelo menos vocês tenham alguma definição de trabalho com a qual ficarem. Muito bem, a definição é esta. No coração da masculinidade bíblica madura, há um senso de responsabilidade benevolente de liderar, providenciar e proteger as mulheres e as crianças em modos apropriados aos diferentes relacionamentos do homem. Esta definição não é minha. Ela vem num tratado que foi desenvolvido pelo pastor John Piper e Wayne Grudem. Eles trabalharam o que era masculinidade e feminilidade bíblica. É um tratado que eu recomendo a todos. Eu acho estranho porque eu não o encontro em português. Eu só encontro em inglês.
mas ele já tem uns anitos, já tem 30 anos este tratado. E ele é, de facto, um trabalho muito grande, e esta é a definição que eles trabalharam e que eu acho muito válida. Todos nós conhecemos a cena. Todos nós já vimos o filme Titanic, o Titanic, considerado o navio inafundável. Ninguém podia afundar aquele navio. Tinha uma série de níveis diferentes, e os seus níveis mais altos em termos de qualidade, onde as pessoas podiam se hospedar, eram literalmente quartos de um luxo extraordinário. E algumas das pessoas mais ricas do mundo fizeram esta primeira viagem. Entre elas estava um dos homens mais ricos do planeta naquela altura, o Sr. John Jacob Astor IV. Ele tinha 48 anos, era herdeiro de uma família extremamente rica. E o que aconteceu foi que, como vocês sabem a história, a certa altura o Titanic bateu num iceberg e começou a afundar. Mas houve um problema. Para o navio que não se podia afundar, não se colocaram salva-vidas suficientes. Porquê? Porque estragava o visual. Havia salva-vidas. Podiam ter sido colocados. Mas quando se percebeu a quantidade de salva-vidas que eram preciso para tantos passageiros, estragava o visual das fotografias. Então tiraram uma quantidade enorme deles. E na hora que o barco bateu, não havia salva-vidas para toda a gente. John Jacob Astor foi um dos vários homens, sendo um dos homens mais ricos do mundo naquela altura, que abriu mão do seu lugar no barco, sobre a premissa de que primeiro, mulheres e crianças. Ele e alguns dos seus companheiros, todos eles milionários americanos, despediram-se das suas esposas e dos seus filhos, que colocaram nestes barquinhos, e voltaram para dentro do navio, onde sentaram-se a beber um copo de whisky e a fumar o último cigarro. Eles não eram crentes em Cristo, eles não eram cristãos, mas há cerca de 100 anos atrás, ainda havia na cultura ocidental do nosso mundo um conceito de masculinidade que dizia que mulheres e crianças primeiro. De lá para cá, nós degeneramos ao ponto de chegar à situação em que nós estamos. Bem, para poder vos dar toda a base bíblica desta declaração, nós teríamos que ler muitos textos. Não vamos lê-los, mas eu posso citá-los. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. 1 Coríntios 11, os versículos 3 a 16. O que nós já lemos hoje de Efésios 5, 21 a 29. 1 Timóteo capítulo 2, de 11 a 14 e 3, de 4 a 12. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Colossenses 3, 18 e 19. Outros textos também, se quiserem, depois eu posso-vos passar este material para vocês poderem guardar. Vamos olhar para a definição. E eu queria que nós passássemos para ela devagarinho para vocês poderem perceber o que é que estamos a querer dizer. Então, no coração, quer dizer o quê? Estamos a falar no centro da masculinidade bíblica, mas também com isso estamos a dizer que nós não estamos a definir tudo sobre a masculinidade bíblica aqui. Não é? Estamos a falar da essência, do centro, do mais importante, daquilo que está mesmo ali no meio, daquilo que nós queremos entender como esta masculinidade. É isso que a definição tenta dar. Ela não é uma definição extensa e eventualmente completa, mas é uma definição que nos dá o centro. Então, no centro, no coração, na essência da masculinidade bíblica madura, masculinidade é um processo que tem que acontecer a partir da meninice. Porquê é que eu insisti que nós tivéssemos os nossos meninos, ou que poderíamos ter os nossos meninos connosco? Talvez alguns digam assim, pastor, mas os miúdos, coitados, tinham curtido mais um dia a jogar qualquer coisa do que estar aqui connosco. Talvez algumas das palestras tenham sido um bocadinho nível alto demais para eles. Eu não acho, irmãos. Sabe quem mais que não acha? O nosso inimigo. O nosso inimigo não poupa os nossos miúdos. Ele os ataca muito antes desta idade. E desde muito cedo vai moldando a mente deles. Estes miúdos já não são crianças, irmãos, num certo sentido. Num certo sentido, nós podemos olhar para eles e ainda achá-los meninos. Mas o caráter deles está formado, irmãos. E se nós queremos ter homens de verdade, e não homens que temos que andar a consertar, nós temos que trabalhar neles agora. Não é esperar que eles cresçam mais. Mas isto do conceito de masculinidade é um processo.
E talvez alguns aqui tenham bastante dificuldade porque não tiveram um bom conceito em casa. Francisco partilhava connosco que ele, não é? Não teve uma figura masculina para o ajudar a definir. E se calhar alguns aqui também não tiveram. Se calhar, pior ainda, alguns tiveram uma figura masculina que não foi nada boa. Que não vos transmitiu algo que era correto ou era bíblico. Então este processo tem a ver com maturidade. Nós não podemos esperar que o rapaz faça 18 anos ou 25 anos para começar a dizer a ele, olha, ser homem segundo a palavra de Deus, ser homem segundo o coração de Deus é isto. Então quando falamos sobre um processo, estamos a falar que há níveis de maturidade, há níveis de profundidade, há níveis de entendimento. Talvez para alguns aquilo que o Jonatas partilhou foi demais. Mas este homem quer que eu chegue em casa e estou cansado do trabalho e ainda vou ajudar a minha mulher na cozinha. Este fulano está maluco, não é? Ou talvez alguns digam assim, dessa parte estou tranquilo, já não há dificuldade, para mim não há crise. Eu também até gosto de passar a roupa. Eu não sei onde você está, eu não sei qual é o seu nível, mas o que nós estamos tentando transmitir aqui é que no coração de uma masculinidade bíblica madura, ou seja, há espaço para crescimento, todos nós precisamos desenvolver. Há um senso, ou seja, há um sentido, é algo que é inato. Faz parte do que Deus colocou em Adão. Faz parte daquilo que significa ser homem. É um sentido interior claro, que não tem a ver com filosofias ou palavras. Ele está lá. Ele pode ter sido danificado pelo pecado. Certamente ele foi prejudicado por eventualmente conceitos ou percepções erradas. Mas ele está lá. Se alguém que é homem diz que não tem esse senso, ele não está dizendo que ele não é homem, ele está dizendo que ele não desenvolveu maturidade na sua compreensão do que Deus lhe deu à nascença. E isso é possível, evidentemente. E o que é este senso? Então, no coração, no centro, na essência do que significa ser homem, de acordo com a Bíblia, em alguém que amadureceu este conceito, há um sentido, há uma percepção do quê? De uma responsabilidade. Presta atenção. Responsabilidade. Significa que isto é um dever, não é uma opção. Quando você recebe uma responsabilidade, você pode ou não estar à altura dela, mas ela não é opcional. Você pode falhar redondamente, mas ela não é opcional. Você não pode dizer, mas eu não gosto desta definição, eu não me alinho com isto. É uma responsabilidade. Você foi feito, este foi o seu desenho básico. Se você não estiver servindo a ele, ou seja, responsabilidade significa que é algo que Deus nos fez para ser. Não se impõe, não se pede, simplesmente está lá. Pensem um bocadinho só comigo. O que é que leva o indivíduo mais rico do mundo a abrir mão do seu lugar? Ele simplesmente diz assim, não, eu pago $20.000 pelo meu lugar, não é? Eu quero um bote só para a minha família. Os fulanos que estão na terceira classe que morram afogados, eu quero cá saber. Eu sou rico, então vou eu morrer. Mas há um senso que diz a ele, essa é a minha responsabilidade. Colocar as mulheres e as crianças e dar lugar porque não há para todos, é minha responsabilidade. Então não é uma prerrogativa. A masculinidade não é um direito, é um chamado, é um dever, é uma obrigação, faz parte do nosso propósito. Nós fomos feitos com um propósito, nós fomos feitos com razão. Existe um motivo para a nossa criação. É claro que isto é algo que vocês não podem tentar trabalhar com alguém que não conhece o Senhor no seu coração. Porque um homem que não tem a Deus e que se calhar nem sabe se Deus existe ou não, nós estamos aqui por acaso no mundo, tudo isto é baboseira. Tudo o que eu estou aqui a falar não faz sentido nenhum. É preciso que tenhas a compreensão de que existe um Deus criador e um Deus que nos fez. E se Deus fez com algum objetivo, algum propósito. Não se faz uma coisa à toa, foi Deus que fez e Ele fez com sentido. E este sentido Ele nos deu. Ele fez-nos com esta responsabilidade. Uma responsabilidade que é benevolente.
significa que é uma responsabilidade que tem por trás bondade. É uma responsabilidade para o bem. O homem faz olhando para fora e não para si mesmo. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem voltado para a criação. Deus fez o homem e Deus deu ao homem responsabilidade sobre a criação. E o homem tinha que tomar conta do jardim e depois Deus colocou sobre ele todos os animais. E ele assumiu essa responsabilidade dando nome a cada um dos animais. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele estava virado para fora. E no auge deste pormenor todo, nós lemos no capítulo 2 que Deus fez a mulher e trouxe a mulher a ele. E quando ele vê a mulher, ele fica entusiasmadíssimo e ele faz o quê? Assume responsabilidade dando à mulher o seu nome. Ele dá o nome à mulher. O nome dele, ele dá à mulher. Eu já disse isso aqui. Quem já me ouviu pregar sobre esse tema sabe isto. É por isso que nós temos a tradição, ou tínhamos a tradição no meio judaico-cristão até há relativamente pouco tempo, que quando a gente casa, a mulher recebe o nosso nome. Minha esposa recebe o meu nome. Porquê? É uma imposição? Não, é uma responsabilidade. É um assumir responsabilidade. O povo de Israel não tinha anel de aliança para ficar noivo. Mas havia um gesto que simbolizava isto. Era cobrir com a capa. Lembram-se do livro de Ruth? O que é que acontece no livro de Ruth? Ruth, a certa altura, pede a Boaz, olha, dá-me o anel. Põe-me aqui o anel no dedo. Cobre-me com a tua capa. Significava responsabilidade. Tomar conta de, eu vou ficar responsável por ti. Então, virado para fora. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é virar para dentro. É excluir o que está do lado de fora. É deixar a mulher que antes era a minha carne e o meu osso. Esta mulher que tu me deste, né? Agora já nem sei o nome dela, já até esqueci o nome dela e tudo. E com isso, o homem vira-se para o seu próprio umbigo. E a sua satisfação passa a ser o seu próprio prazer. E o casamento passa a ser aquilo que me vai completar e satisfazer. E as coisas correm mal. Correm mal. Temos dois lados a tentarem encontrar no outro a satisfação plena que nós só podemos encontrar em Deus. Quando dois pecadores se casam, querendo que o outro pecador me complete a mim como pecador, meu amigo, a probabilidade disto dar errado é muito grande. Quando duas pessoas que conhecem a Deus e são tementes a Ele, encontram a sua realização no Senhor e percebem o propósito da sua vida no Senhor, e juntos entendem que nós podemos nos auxiliar e nos abençoar no cumprir desta missão juntos, e então formam uma unidade em Cristo, uau! Aí a probabilidade vai haver dificuldades, mas a probabilidade disto funcionar e disto ser bênção é muito grande, porque para isso existe o casamento. Foi para isso que Deus o fez. Então, há uma responsabilidade, há um senso de responsabilidade que é benevolente, que é virado para fora, que procura fazer o bem àqueles que estão à volta e, em particular, àqueles que estão mais próximos e, em particular, a mulher do próprio homem e a sua família. Muito bem. Então, no coração do conceito de masculinidade bíblica, maduro, bem desenvolvido, está um sentido de responsabilidade benevolente para quê? 3 coisas. Liderar, providenciar e proteger. Então vamos lá com calma, que é para a gente não ter dificuldades aqui. Primeiro, liderar. Boa, pastor. Lá em casa mando eu. Não é? É assim que a gente gosta. Liderar é uma responsabilidade do homem bíblico. Mas aqui nós temos que parar, meus irmãos, porque o nosso exemplo, como acabamos de ver em Efésios 5, nosso exemplo em todas as coisas e em liderança também é Jesus. Pastor, mas Jesus não casou, não teve filhos. Então leia o texto novamente. O texto diz que a igreja é a noiva de Cristo. Portanto, temos aí a esposa. E nós somos filhos. Portanto, temos aqui uma família como um todo. A igreja é representada como a querida de Jesus por quem Ele deu a sua vida. Então, quando nós pensamos em liderança, nós temos que compreender o que é que significa isto. Alguns conceitos importantes que nós temos que perceber. Primeiro, liderança implica, segundo Jesus, em serviço sacrificial. O homem
longe de exigir ser servido, ele se espelha em Cristo. Jesus era Deus o Filho de Deus. Ele veio ao mundo e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para servir, não para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vivemos num mundo em que cada vez mais as pessoas buscam ser servidas. Quando nós subimos um bocadinho na vida, nós contratamos gente para fazer as coisas para nós. Quando nós temos um bocadinho mais de dinheiro, nós não cozinhamos. Nós vamos a um lugar para ser servidos. E somos exigentes. Este garçom não me serviu bem. Nós agora até damos nota para o motorista, não é? Se o motorista do Uber, ou seja lá do que é que for, não correu bem, eu depois vou dar poucas estrelas para este. Correu mal, levou-me não sei para onde, demorou muito, nem sequer fala português, classificação ruim. Nós queremos ser servidos. É a visão do mundo. Por isso é que eu digo, irmãos, isto só faz sentido para alguém que conhece o Senhor na sua vida. Jesus tinha uma visão de serviço. Ele sacrificava-se. E quando ele estava em situação de cansaço, que a gente pode dizer assim: mas pastor não imagina a minha vida, eu tenho trabalho puxado, eu chego em casa muito cansado. O texto bíblico nos conta, e nós temos visto aqui a vida de Jesus de forma cronológica. Os irmãos que estiverem atentos, nós vimos isso há pouco tempo. Jesus estava cansado, Jesus estava exausto, Jesus precisou sair com os seus discípulos. Ele disse: vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar onde a gente possa descansar, não é? Eles tinham ouvido um podcast com o Tiago a dizer que era preciso repouso. Então vamos sair agora. E Jesus pegou e levou os discípulos. Mas quando ele chegou ao lugar do descanso, quando ele saiu de férias e chegou ao sítio onde ia passar as férias, tinha uma multidão à espera dele. E como vocês sabem, o que Jesus fez foi esperneou-se, chateado da vida. Mas a gente não me larga. Nunca tem sossego. Diz o texto que Jesus olhou para eles e teve compaixão. Compaixão. E serviu, sacrificialmente, percebendo tudo aquilo que eles precisavam. A liderança é em serviço sacrificial. A liderança é na autoridade de Cristo. Acabamos de ler o texto. O texto diz que nós, os homens, foram colocados em posição de liderança, cabeça sobre a sua esposa, como Cristo é cabeça sobre a igreja. A nossa autoridade sobre a nossa mulher é exercida não pela nossa capacidade, não porque nós somos homens, mas porque nós estamos autorizados em Cristo. A autoridade é de Jesus. Nós o que fazemos em nome de Jesus. O que você está fazendo à sua esposa pode ser em nome de Jesus. O que você está fazendo por aqueles que estão à sua volta, aqueles que são solteiros, têm relacionamentos com várias pessoas, terão relacionamentos com mulheres, com crianças. A sua forma de se comportar com eles pode ser feita em nome de Jesus, como solteiro, para com outros que são solteiros ou casados. Esta autoridade precisa estar em conta. Esta liderança é feita usando os meus dons e os meus talentos, mas como líder, eu também uso os dons e os talentos dos outros. Liderar não quer dizer que eu tenho que fazer tudo. Liderar não quer dizer que eu tenho que fazer tudo. Liderar significa que eu faço, mas também identifico entre os meus liderados aqueles que têm as capacidades para fazer eventualmente melhor do que eu. E vou dar-lhes a oportunidade e vou dar-lhes o lugar para que eles possam ser usados para abençoar. Esta liderança implica tomar a iniciativa. Oh, meus irmãos, o problema que nós temos hoje em dia com a falha da masculinidade, que toma a iniciativa nos lugares errados e quando precisa tomar, não toma. Quando devia tomar a iniciativa, não toma, e em momentos em que não devia tomar a iniciativa, toma. Toma a iniciativa de forma brutal, de forma abusada, de forma impositiva, e não toma a iniciativa em outras coisas. Quantas vezes nós temos que reconhecer que nós temos deixado, temos largado e temos colocado as nossas mulheres com a responsabilidade de fazer coisas que são da nossa iniciativa. A liderança da casa foi dada a nós. Isso quer dizer que você tem que ter a última palavra? Não é isso que eu estou a dizer. Evidentemente que tem a haver diálogo, evidentemente que nós vamos conversar, evidentemente que nós vamos ouvir ideias, sugestões, planos e possivelmente ela vai trazer uma ideia que é melhor do que a sua, mas a iniciativa é nossa. A gente não pode colocar essa responsabilidade em cima das esposas. Elas não foram feitas para isto.
Quando nós lideramos em Cristo, biblicamente falando, nós tomamos a iniciativa. E repito, uma iniciativa que tem em conta o que os outros têm para dizer e os outros têm para falar, mas a responsabilidade é nossa. Porque na hora de prestar contas, Deus vai pedir a nós. Gênesis 3. Adão, fizeste. Não, mas espera aí, Senhor, não fui eu que peguei a fruta primeiro. Não, mas eu estou falando é contigo. E a conversa ainda não... A conversa é contigo. A responsabilidade é tua. Eu dei-te a responsabilidade da iniciativa. Como assim tu entregas essa iniciativa e ficas passivo? Meus irmãos, a passividade, a falta de assumir a iniciativa, nos leva a problemas gravíssimos. E as guerras do mundo, como por exemplo a gente continua a ver no Oriente Médio hoje, 4.000 anos depois da falta de iniciativa de Abraão. Deixou a mulher tomar a iniciativa. Ah, tu queres? Então pode ser. Não tomou a iniciativa. Não liderou como tinha que liderar. Não disse a ela, mas espera aí, mulher, não é essa a forma certa. Deus nos prometeu que nós íamos ter um filho e nós não vamos agir desta maneira. Não, ele achou, foi passivo na sua posição e não assumiu. Esta liderança significa que vai haver firmeza e carinho. E o equilíbrio disto nem sempre é fácil. É um equilíbrio que nós vamos ter que amadurecer neste trabalho de ser firmes e carinhosos ao mesmo tempo. E, meus irmãos, é importante, porque neste caso aqui não é propriamente como Jesus, mas pelo fato de nós sermos quem somos. Esta liderança significa humildade para assumir e reconhecer falhas. E quando assumimos e reconhecemos falhas, arcar com os riscos, enfrentar as consequências e corrigir os nossos erros. Sim, nós falhamos. Sim, nós vamos falhar. Nós falhamos com as nossas esposas. Nós falhamos com os nossos filhos. E quando nós falhamos, mas eu sou homem, não vou me rebaixar. Meu querido, liderança que implica iniciativa significa que você tem responsabilidade e tem que assumir quando a coisa não corre bem, quando a responsabilidade é sua. Olha, amor, eu peço perdão. Olha, não devia ter perdido o temperamento. Não devia ter falado como falei, não devia ter reagido como reagi, não devia ter sido passivo quando fui. Ser capaz de chegar diante de um filho e se humilhar e dizer a ele, filhote, eu errei, falhei contigo, olha, eu perdi a paciência e o pai disciplinou-te de uma forma que não é a correta. Eu louvo a Deus porque houve coisas na vida do meu pai que eu eventualmente posso não ter apreciado muito, mas havia muitas lições que eu aprendi. E uma coisa muito significativa que aprendi com o meu pai é que meu pai nunca nos disciplinava quando estava irritado. Quando nós estamos chateados com os nossos filhos, eles fizeram o que não deviam, e nós estamos irritados, e nós os disciplinamos irritados, normalmente nós passamos da marca. Meu pai ficava chateado, mas ele não corrigia naquela hora. Às vezes era só no outro dia. Porque ele precisava estar suficientemente tranquilo para que a disciplina tivesse a medida certa. Então havia momentos, e havia situações como criança, que eu tinha-me esquecido. E lá vinha a famosa frase, vamos conversar. Ui, vamos conversar. E papai fazia questão de me ajudar a perceber o que é que tinha acontecido. Qual era o motivo da disciplina. Porque tinha que ter uma razão. Não era exercer disciplina por isso ser disciplina. Não era exercer autoridade só porque eu tenho a posição em casa e eu sou o pai. Ele esperava a hora certa, fazia a coisa como devia ser. Mas também me lembro de o meu pai assumir o erro. E como aquilo me surpreendeu. Mas o meu pai errou. Pois, ok, boa. E vir confessar e dizer, errei, fiz mal, perdoa-me. Então, no centro, no coração, na essência da masculinidade bíblica madura, existe um sentido de responsabilidade de assumir a liderança. Porque nós somos melhores? Não, porque Deus nos fez assim. É uma responsabilidade, foi Deus que me deu, é um dever, é uma obrigação, vou ter que prestar contas a Ele. E esta liderança vai ser uma liderança na figura do Senhor Jesus Cristo. Mas também, além de liderar, é também uma responsabilidade benevolente de providenciar. O que significa que o homem sente uma responsabilidade especial, primária,
de ser aquele que põe o pão na mesa. Quando Deus castigou o pecado em Gênesis capítulo 3, nós percebemos que Deus castiga tudo de acordo com aquilo que são as prioridades e as responsabilidades de cada um. Quando Deus castiga a mulher, Ele castiga a mulher nas áreas que tinha a ver com aquilo que ela tinha sido criada para. Tem a ver com filhos, tem a ver com o marido. Quando Deus vai castigar no que diz respeito ao trabalho e à responsabilidade de providenciar o pão, Deus castiga o homem. É quando Deus fala com o homem que Deus fala sobre a maldição do trabalho e diz, a partir de agora, pôr pão na mesa vai ser difícil. A terra não vai responder da mesma maneira. Vai ser, suando que isso vai acontecer. O homem bíblico tem consciência da sua responsabilidade no que diz respeito a providenciar para a sua casa. Isso significa que a esposa não possa participar? Não é isso que nós estamos a dizer, irmãos. Se o irmão ler a Bíblia como um todo, vai chegar a um capítulo muito interessante em Provérbios que fala sobre uma mulher que é descrita como virtuosa. Já leu o texto da mulher virtuosa? Essa mulher é um furacão. Já leu o texto? A mulher é extraordinária. Esta mulher é uma administradora, é uma negociante, ela é uma mulher que sabe fazer dinheiro. Claramente, ela não está cingida apenas às atividades domésticas, mas ela é uma mulher que faz muita coisa acontecer. Eu não estou dizendo que a mulher não possa participar, e na nossa cultura ocidental hoje, infelizmente, nós caminhamos de uma maneira tal que é praticamente obrigatório a esposa também participar do sustento da casa. O que significa, biblicamente falando, é que o homem sente esta responsabilidade de um modo diferente. Se não houver pão para comer, ele vai sentir mais fundo, porque é responsabilidade dele. Um homem que quer ser homem, segundo a Bíblia, e que se desleixa ao ponto de se deixar que seja a mulher a assumir o sustento da casa sem sofrer, sem lutar para mudar essa situação, alguma coisa está errada. Um homem que aceita ficar sossegado, papo para o ar, enquanto a mulher luta e luta, é difícil. E aqui eu digo aos irmãos que às vezes eu fico preocupado, vejo em algumas das nossas estações de comboios, aquele grupo enorme de homens jovens conversando, pela hora de trabalho, hora está dando no batente, todos ali trabalhando. E os irmãos sabem do que é que eu estou a falar. Mas vá pegar o comboio às 5h30, 6 da manhã para você ver onde é que as mulheres deles estão. Estão no comboio às 6 da manhã, indo para algures trabalhar e dar o duro, para depois pôr o pão na mesa. Um homem bíblico, ele sente a responsabilidade benevolente de liderar e providenciar para a sua casa. Também de proteger. Proteger aqui é um sentido geral. Implica o físico, implica o espiritual. O homem que foi feito e que tem o desenvolvimento maduro daquilo que Deus lhe deu, ele tem o senso de que tem que tomar a dianteira diante do perigo. Ele não pega a mulher e coloca na frente do assaltante que está com uma arma. Ele não usa a mulher como escudo humano. Ele dá o peito à bala. Não, peraí, a minha família não. Deixa a minha família, leva-me a mim. Quer raptar alguém, quer levar alguém, leva-me a mim. Está com uma arma na mão, eu ponho a família para trás. Irmãos, nós temos milhares de histórias que nós já ouvimos e nós conhecemos em que isto é feito. E como o homem sofre, como de alguma maneira ele não conseguiu ser aquela proteção que ele devia ter. É claro que isto não se fica apenas no que diz respeito ao cuidado físico. Tem a ver com o cuidado espiritual. Acabamos de ouvir também que o homem bíblico ele aceita a responsabilidade do sacerdócio do lar. Essa iniciativa é dele. Meu querido, se é a sua mulher que tem sempre que chamar para o culto doméstico, pode ser até que a sua esposa tenha mais jeito para falar. Pode até ser que os miúdos são pequenos e ela conta histórias melhor do que você. Mas é a sua responsabilidade juntar a família para o culto doméstico. É a sua responsabilidade juntar a família para jantar, para estar à mesa em sossego. Quando eu digo isso, não é na frente da televisão, em que ninguém consegue ter comunhão. Não é cada um no seu telemóvel. É nossa responsabilidade estabelecer, aqui é um momento sagrado. Estamos à mesa como família. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade.
Proteger os nossos filhos espiritualmente falando significa que eu vou estar atento àquilo que se passa com os meus filhos. Eu tenho dito isto aqui na igreja. E talvez alguns filhos não gostam quando o pastor diz isso aqui na igreja. Mas no quarto dos nossos filhos não dá para ter televisão. E provavelmente nos quartos dos nossos filhos não dá para ter telemóvel. Irmãos, nós não sabemos o que eles estão assistindo. Não estou nervoso, não, estou sendo enfático, meus irmãos. O telemóvel hoje é uma janela que pode ser uma janela para o inferno. E você está dormindo sossegado da vida e o inferno está aberto no quarto do seu filho e da sua filha. Em nome de Jesus, é sua responsabilidade proteger. Se fosse um ladrão que quisesse entrar em casa com uma arma, com uma faca, você ia lá e dizer, não, eu estou aqui. Agora o inimigo está entrando e você está deixando. Ou pior ainda, senta no sofá do seu lado, liga a televisão para assistir o que não presta. É nossa responsabilidade proteger. Deus nos deu um senso de defesa da família. E a defesa da família passa por isto. Nós temos que ajudar os nossos a desenvolver discernimento. Não é só dizer ao filho, este programa tu não podes ver. Ok, vamos sentar aqui, vamos ver. Ok, para. O que é que aconteceu aqui agora? Acha que isso está certo? Isso é mesmo bom? O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Ajuda o seu filho a desenvolver maturidade. Ajuda a sua filha a perceber que este programa não é bom para nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, porque não presta. Porque tem princípios que são contrários à Bíblia. Não se limite simplesmente a dizer, não, não pode, não, não faça, não, não sei o quê. Eu sou responsável por proteger a minha família. Eu não preciso ser bombado no ginásio para poder fazer isso. Mas eu preciso ter o joelho calejado para poder fazer isso. E que bom ouvir testemunho de alguém que diz, todos os dias ouvia os meus pais orando. Já disse aqui várias vezes, é das recordações mais maravilhosas que eu tenho. É passar de madrugada para ir beber água na cozinha e ouvir a minha mãe orando na sala. Orando por mim. Orando pelos filhos, clamando a Deus por proteção. Eu não era nenhum miúdo, irmãos. As últimas vezes que eu ouvi isto era quando eu vinha de férias da faculdade. Já tinha mais de 20 anos, já morava fora de casa, mas a minha mãe sabia dos riscos e ela assumia a sua responsabilidade. Nós somos homens de Deus. A responsabilidade é nossa. No coração, no centro, na essência da masculinidade bíblica madura, está essa responsabilidade, este senso de responsabilidade benevolente de liderar, de providenciar, de proteger a mulher e a criança. A responsabilidade do homem é primariamente para com a mulher. Claro que quando ele é casado é para com a sua mulher. Atenção, o texto diz e ajuda-nos a perceber isso para aqueles que são solteiros. Em modos apropriados aos diferentes relacionamentos. É evidente que o tipo de atitude que eu vou ter de liderar, providenciar e proteger a minha esposa não é extensiva às minhas colegas de trabalho. Certo? Eu sou médico, trabalho numa clínica. A equipa que faz recepção na clínica é só de mulheres. Trabalho com elas há 15 anos. A minha atitude com elas não pode ser a mesma que eu tenho com a minha esposa. Mas há um senso de responsabilidade de liderar, providenciar e proteger mesmo estas colegas. E já mais do que uma vez, quando um homem, eu estou no primeiro gabinete, o meu gabinete está mesmo ao lado da recepção, eu de vez em quando ouço um homem a altos brados, com a voz exaltada, a tratar mal uma das minhas colegas na recepção, já mais do que uma vez eu saí e fui lá enfrentar. Porque são muito corajosos quando tem uma menina do outro lado. Quando chega um homem e ora na casa assim, meu amigo, o que é que se passa? De repente fica manso. Ah, não, seu doutor não percebeu. Percebi sim, estou a ouvi-lo no meu gabinete, não consigo fazer a consulta que você está aos berros. Aqui é um lugar de respeito. É o quê, meus irmãos? É um senso de responsabilidade de proteger. Não é a minha esposa, são minhas colegas de trabalho. Você ainda não é casado, mas você tem colegas de trabalho, colegas de faculdade, amigos, vizinhos. O nosso entendimento e a maturidade tem que estar em perceber modos apropriados aos diferentes relacionamentos. Qual é o relacionamento que eu tenho? O relacionamento que eu tenho com a minha esposa é único. Eu não posso ter com mais ninguém, nenhuma mulher, a relação que eu tenho com a minha esposa. Ela é minha esposa. Ela é minha mulher, é a minha responsabilidade número 1. Agora, em relação às outras, com quem eu eventualmente vou ter que trabalhar, eu não perco a minha masculinidade.
Se eu não sou casado, eu não deixo de ter este senso. Mas de forma madura eu vou entender o que é que significa liderar, providenciar e proteger dentro deste conceito. Quando nós pensamos em tudo aquilo que degrada a mulher e que é visto como ruim na visão negativa do macho patriarcal, autoritarismo, imposição, arrogância, incapacidade de ouvir, insensibilidade, brutalidade, uso de força, malícia, luxúria, ganância, não tem cabimento aqui. Não faz sentido. Quando nós pensamos em violência doméstica, maltrato da mulher, abuso de poder, assédio, prostituição, pornografia, não tem nada a ver com isto. Onde é que cabe uma coisa destas dentro disto? Todas estas questões, a violência, a prostituição e a pornografia, a prostituição, irmãos, através do visual. Alguém diz assim, mas ninguém está sendo prejudicado. Claro que está sendo prejudicado. Você acha que aquela mulher que está ali naquele filme não foi prejudicada? Ela não está sendo abusada, ela não está se prostituindo por dinheiro e você está participando quando está assistindo. Não tem nada a ver com ser homem de acordo com a Bíblia. Ser homem de acordo com a Bíblia é ter um senso de responsabilidade, benevolente. Tem a ver com liderança, providência e proteção. A imagem daquilo que é o Senhor Jesus. O dever do homem cristão é seguir a Cristo. Nós usamos a palavra de Deus para nos guiar no exemplo dos homens bíblicos, que são dignos de exemplo para nós. Estudar a história da igreja e do povo de Deus para ver a história de homens dignos e saber crescer nessa maturidade à imagem do Senhor. Exercer esta liderança benevolente, irmãos, mostra ao mundo que é um homem de verdade. E eu vou ser ousado aqui, e alguém pode dizer assim, mas para isso a gente precisava ter as mulheres aqui para ouvir e dizerem que se concordam ou não. Mas eu vou ser ousado. Está só a Gisele ali, acho que ela não vai me contrariar, mas pronto, se ela quiser, ela até pode. A mulher que encontra um homem que vive assim, ela não vai ter dificuldade com o versículo 20 lá. O problema da mulher discutir o sujeitai-vos a vossos maridos é porque elas não têm encontrado maridos que vivem de acordo com este princípio. Um homem que vive de acordo com um princípio bíblico e quer seguir a Jesus e que assume um senso inato dado por Deus de uma responsabilidade boa, bonita, benevolente, de liderar, providenciar e proteger, como Jesus fez com a sua igreja, meus queridos, ele não vai ter dificuldade em ter uma esposa submissa. A esposa vai... O papel dela é exatamente de forma voluntária, nunca obrigada, de forma voluntária, aceitar esta liderança e contribuir para que o homem seja um líder melhor. E quando elas nos encontrarem buscando ter isto como padrão, saiba, ela vai descobrir algo que se ela ainda não conhecia, ela vai dizer, uau, é isto. É isto. Porque isto está no DNA que Deus fez desde o princípio. Estes são os princípios que nós precisamos aprender a viver, são os princípios nos quais nós temos que amadurecer, são os princípios que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Eles precisam aprender isto mais naquilo que eles veem acontecer em casa do que propriamente no que nós vamos sentar para dar a eles uma aula. Tem que ver. Papai faz assim. Papai comporta-se desta maneira. Papai toma esta atitude. Meus queridos, o ruim é cíclico, o bom também é. Quando crescemos em casas onde os pais eram brutos, respondiam mal, eram violentos, tinham boca suja e abusavam, infelizmente, os filhos muitas vezes vão fazer isso porque foi o que eles aprenderam. Isso é que é ser homem. Mas também os filhos que crescem numa casa em que os pais procuram ser sacerdotes do lar, servos como Jesus, abençoam a vida das suas esposas e dos seus filhos. Meus queridos, eles também aprendem. Eles também aprendem. E o ciclo do bom continua. E eles vão replicar isso nos seus lares, porque é o natural, foi assim que Deus nos deu. Que diferença nós faremos se nós permitirmos que o Senhor nos leve a tomar esta forma de vida? O caminho, meu querido, é a palavra do Senhor.
A estratégia é buscar a comunhão com Deus. Talvez você ouça tudo aquilo que foi dito e diz assim, pastor, mas isso é muito elevado para mim, né? Está num nível muito alto. É. Para si, para mim também. Quem aqui tem coragem de dizer assim, eu já amo a minha mulher como Cristo amou a igreja? Alguém tem coragem de dizer, não, eu já cheguei lá. Sabe o que é que isso quer dizer? Aprendi há muitos anos com alguém, me ensinou. Isso não deve ser motivo de frustração. Quando você olha para o alvo tão alto e diz assim, nunca vou chegar lá. Não, essa não deve ser a atitude, deve ser assim, posso sempre melhorar. Posso sempre melhorar. Há sempre um bocadinho mais que eu posso fazer para melhorar. Lembro-me bem de Dr. Russell Shedd. Alguns aqui talvez sabem de quem eu estou falando. Foi um grande mestre da palavra de Deus. Um homem que tinha um conhecimento da Bíblia extraordinário. Um homem que ajudou gerações a conhecer mais o Senhor. O Dr. Shedd subia para o púlpito com o Novo Testamento em grego. Em grego. Original. Só que ele, quando lia, ele lia em português, não é? Porque ele estava a traduzir na hora. O domínio da língua era tão grande que ele subia com o original em grego e depois ele fazia a tradução na hora. Era fantástico. Eu tive o privilégio de partilhar com ele o púlpito em algumas conferências. Eu sentia-me tão pequenino depois daquele homem falar. Eu disse, para que é que eu vou falar? Deixem-no falar outra vez. Deixem-me ficar aqui quietinho sentado. E lembro-me de estar numa livraria, numa dessas conferências, tinha uma livraria a fazer exposição de livros. E vi o Dr. Shedd lá dando uma olhada nos livros e a certa altura ele pegou um para comprar. E eu pensei, não, mas espera, tem que ver que livro foi que o Dr. Shedd foi comprar. Era um livro sobre ensino da palavra. E eu disse assim, mas espera aí. Pastor, desculpe. O senhor ainda está precisando de estudar sobre esse tema. Nós o consideramos o prof dos profs. Ele sorriu para mim e disse, há sempre coisas novas para aprendermos. Há sempre novas lições para nós tirarmos. Uau! Eu sabia, ainda não alcancei, dizia Paulo. Ainda não alcancei, mas uma coisa faço. Eu sei qual é o alvo e prossigo para o alvo. Não é? E prossigo para o alvo. Meus queridos, eu espero que a definição tenha-vos ajudado e que o destrinçar a definição tenha, de alguma forma, permitido que vocês guardem um pouco melhor. Eu prometo disponibilizar as minhas notas do nosso grupo para que vocês, se quiserem, podem ter, podem ler novamente, podem guardar. O Isaac me colocava exatamente essa questão. Como é que a gente faz quando fomos confrontados eventualmente com esta questão e alguém nos perguntar, mas qual é a vossa visão de masculinidade? Reparem e entendam, teremos que dar aqui uma interpretação para alguém que nos ouça e que não conhece a Bíblia, não conhece a Deus, porque esta definição é para servos do Senhor. Mas seja como for, que ela possa servir de bênção para as vossas vidas.